Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, novamente, aqui diretamente da IEQ do Marisol. Paiter por ser meu sobrenome, o leigo porque até meu presente momento eu ainda não fiz faculdade, nem nunca entrei numa universidade. E meu presente momento são 12 horas 50 e alguns minutos, com alguns segundos, do dia 28 de janeiro de 2023, um sábado, certo? Hoje eu não tô no escritório, portanto não tem monitor, então não tem como eu mostrar o horário para vocês, mas hoje é dia 28 de janeiro de 2023 e são pouco mais de meio-dia e 50 agora. Não consigo falar com exatidão qual é o horário em que estamos. Vídeo anterior, muito provavelmente eu comentei sobre o fato de que Deus queria possivelmente retirar o livre-arbítrio do ser humano, mas não retirou, certo? Levando em consideração que o livre-arbítrio é o direito que nós temos de escolher a Deus. Esse direito teria sido retirado do ser humano logo no primórdio da humanidade, depois ali de uns 1.200, 1.300 anos depois da criação da humanidade como um todo, né? Eu digo isso pegando como ponto de partida ou levando em consideração as datas de nascimentos do Gênesis mesmo, né? Pelo que a gente viu, Adão morreu quando Lameque tinha seus 53 anos de idade, pouco mais de 50 anos de idade. Lameque tinha quando Adão morreu. E Noé nasceu quando Lameque tinha pouco mais de 180 anos de idade, né? E Noé tinha seus 500 anos de idade quando... Esse é um cálculo que eu podia ter feito, né? Noé tinha 500 anos de idade quando gerou a Sem, Cã e Jafé, mas tinha 480 anos de idade quando Deus se apresentou a ele. Levando em consideração que ele levou, segundo a tradição oral, Noé teria levado cerca de 120 anos para construir a arca, né? Ele começou a construção da arca quando tinha seus 480 anos, pouquinho depois de Deus ter falado com ele. Seus filhos nasceram 20 anos depois do começo da construção, né? E quando tinham ali seus 10, 15 anos de idade, já podiam começar a ajudar na construção. Então, quando Noé tinha seus 510, 520 anos de idade, os filhos dele já estavam na época de poder ajudar o pai, né? Seus 10, 15... Vamos dizer que eles começaram a ajudar o pai com 15 anos de idade, né? Então, Noé tinha 515 anos de idade quando eles começaram a ajudar. Levando em consideração que Noé começou a construir a arca nos seus 480 anos, 480, 490, 500, 510, 515 mais ou menos. Ele construiu a arca talvez sozinho por 35 anos e depois teve a ajuda dos seus filhos. Ou, quem sabe, ele tenha tido ajuda nos primeiros anos da construção
e o pessoal viu que não tinha nenhuma mudança nos sinais dos céus e por isso desistiram de ajudar Noé a construírem a arca, né? Porque eles acharam que Noé estava muito louco. 120 anos depois e nada mudou, mas Sem, Cã e Jafé já estavam com seus 98, 100 anos de idade. Fala que Sem gerou seu filho Arfaxade. Arfaxade. Vou desligar aqui que tá geladinho aqui. Diz que Sem gerou seu primeiro filho Arfaxade com 100 anos de idade, 2 anos depois do dilúvio, né? Então, o dilúvio acabou quando ele tinha 98 anos de idade. Para fazer sentido, ele ter tido filhos com 100 anos de idade, né? E o dilúvio durou 1 ano e pouquinho, 1 ano e 1 mês. O tempo que eles ficaram dentro da arca, né? Durou 1 ano e pouquinho. Levou 1 ano e pouquinho para eles saírem da arca. Então, ele entrou com 97 anos de idade na arca. Com 98 anos de idade, eles saíram, Sem saiu da arca. E 2 anos depois, ele gerou o seu primeiro filho. Certo? Então, levou mais ou menos uns 1.500 anos, desde Adão até o começo da construção da arca, né? Uns 1.300, 1.400 anos. E o ser humano estava tão deplorável como é hoje em dia. Muito infelizmente, a gente vê que o mundo está caminhando cada vez a passos mais largos para a destruição. Poucos são aqueles que conhecem o Deus de Israel e se prostram diante dele. E reconhecem a Jesus Cristo como seu Filho, unigênito, o unigênito do Pai. Bom, vídeo anterior eu acho que eu parei em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Então vamos a partir versículo 13. Gênesis 6, 13. Que foi quando eu comentei sobre o livre-arbítrio, né? Que o livre-arbítrio não é o direito de escolha, como muita gente fala. O livre-arbítrio é o direito que Deus nos deu de escolhê-lo, né? De escolher a Ele. O direito que Adonai deu de que Adonai fosse escolhido por nós, né? E nós temos esse direito e não sabemos fazer uso desse direito que temos. Muito infelizmente. A gente escolhe qualquer outra coisa que não seja Deus, muitas vezes. E, sabe, isso é tão triste, é tão deplorável. O Criador nos dá direito de estarmos perto dele e nós queremos estar em qualquer outro lugar, sendo que o salmista falou que mais vale um dia em teus átrios do que 1000 dias em outros lugares. Eu não sei se você já fez as contas. 1000 dias dá 2 anos, 9 meses e alguns dias. Se for
contar com um ano bissexto também, né? E a gente não faz caso do Criador. A gente adora mais a criatura e a criação do que o próprio Criador. Isso é muito triste. Então disse Deus a Noé: o fim de toda criatura é chegado perante mim, porque a terra está cheia da iniquidade dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Aqui Deus dá uma vazão para toda a sua cólera, para toda a sua ira, que é uma ira revivificadora, né? É uma ira que traz destruição e traz desgraça para aqueles que o rejeitam, né? Porque fora dele não há vida, e fora dele há apenas morte. E ele trouxe isso de forma clara, de forma palpável para o ser humano da época, né? Fora de Deus não há vida. Fora de Deus há apenas a morte. E o ser humano não se atenta a isso. Mas Deus encontrou em Noé um homem justo, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E isso foi o suficiente para que Noé ouvisse a voz de Deus, e não apenas ouvisse, mas desse ouvidos à voz de Deus, né? Existe diferença entre apenas ouvir e, de fato, dar ouvidos, né? Existe diferença entre escutar e ouvir, tá? A diferença é que você está provavelmente me escutando, mas fazendo igual eu estou fazendo agora, olhando para os lados, ou com a mente longe, né? Talvez nem prestando atenção no que eu esteja falando. Agora a tua atenção vai voltar aqui. Ei! Isso. Agora a tua atenção voltou aqui, você não está apenas me escutando, você está de fato me ouvindo, né? E qual é a outra voz que você tem ouvido? Não estou falando das pessoas que estão ao redor de você, se é que há alguém ao teu redor, mas quais são as outras vozes que você tem escutado e tem dado ouvidos a essas vozes? Vozes essas que não são exatamente a voz do Espírito Santo. Ouça. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não apenas aquele que tem ouvido, não apenas aquele que tem orelha para escutar, mas aquele que tem ouvidos para ouvir. E Noé foi privilegiado porque ele escutou a voz de Deus e ouviu a voz de Deus. Ele deu ouvidos a essa voz e obedeceu a essa voz. Ele não apenas viu, ele não apenas ouviu, ele não apenas deu ouvidos, né? Porque muita gente escuta a voz do Espírito Santo, ouve a voz do Espírito Santo, dá ouvidos à voz do Espírito Santo, mas não obedece à voz do Espírito Santo. E quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É o que diz a palavra, né? E qual foi o que foi que Deus falou para Noé? Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Talvez na sua versão, na Bíblia que você tem em mãos, esteja escrito: faze para ti uma arca de madeira de gopher. Ou cipreste, é a mesma árvore. Se você for pesquisar no Google qual é essa árvore, madeira de cipreste, talvez madeira de gopher você não encontre associação com nenhuma madeira existente hoje em dia, mas a madeira de cipreste é
aquela mesma araucária da árvore de Natal, aquela árvore que é conífera, né? É tipo um cone. Ela começa com as folhagens na base muito largas e ela vai subindo com o topo das folhagens mais pontiagudas, né? É a árvore de Natal, vamos dizer assim, né? Mas a árvore em seu estado natural, a árvore real, não a árvore de enfeite, né? Que às vezes é feita de plástico, né? A árvore de madeira de gopher é a árvore de madeira de cipreste. Não sei se é o mesmo pinho, mas é a mesma araucária. A araucária que tem aqui em Curitiba, perto da região onde eu moro, que eu moro no litoral do Paraná. Curitiba fica a uns 120 quilômetros em direção ao ocidente, ao oeste do Paraná. Eu estou a leste e Curitiba fica a oeste de onde eu estou, né? Então, em Curitiba tem bastante araucária, mas é daquelas araucárias mais diferentonas, que tem seus galhos meio que para cima, assim, né? Não necessariamente são coníferas. Mas é mais ou menos a mesma árvore, tá? Capítulo 6, versículo 14 de Gênesis. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste. Farás divisões na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Betume é um tipo muito viscoso de petróleo puro, vamos dizer assim, é o petróleo mais cru, de certa forma, certo? Esse é o betume, né? Não sei se vocês já viram um vídeo daquele tipo de petróleo que escorre assim quando você está numa plataforma petrolífera, né? Que você passa a mão assim e sente uma certa viscosidade. Aquilo é o petróleo um pouco mais líquido. Eu sei que existe certos tipos de petróleo mais porosos, mais duros, enfim. O betume é um tipo de petróleo mais pastoso. Ele é, de certa forma, líquido, mas ele não é 100% líquido. Ele não escorre com ele não escorre de uma forma como a água escorre, né? Ele escorre de uma forma como uma pasta de dente escorreria. É um estado mais pastoso. Farás divisões na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Então a gente imagina que a arca fosse cor de madeira, né? Mas a arca, eu acredito que assumiu uma cor mais preta. Quase como esse tecido aqui, né? Depois que Noé e seus filhos começaram a passar betume nela, para fechar todos as frestas, vamos dizer assim, por dentro e por fora. Sendo assim, eu imagino que Noé tenha feito a arca num lugar alto, não no sentido de ter sido em cima de um morro, mas um lugar alto no sentido de ele poder ter entrado debaixo da arca para tampar possíveis furos e rachaduras e espaçamento entre uma madeira e outra, né? Eu imagino que ele tenha feito a arca em um lugar alto nesse sentido, porque ele passou betume por dentro e por fora, e não só nas partes mais altas, mas ele também deve ter passado betume nas partes embaixo da arca. Então é como se ele estivesse olhando para cima assim e olhando para a parte de baixo, para o fundo da arca, né? É o que eu imagino. Capítulo 6, versículo 15 de Gênesis. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, o que hoje em dia equivale a aproximadamente 133 metros com 200 milímetros.
A sua largura será de 50 côvados, o que equivale a aproximadamente 22 metros e 200 milímetros. E a sua altura será de 30 côvados, o que equivale a aproximadamente 13 metros com 320 milímetros. Capítulo 6, versículo 16. Eu não preciso falar muito a respeito das dimensões, né? Se você é engenheiro, ou se você tem uma fita métrica aí perto de você, você pode medir 133 metros, né? Cara, 100 metros já é muita coisa. Imagina 133 metros de comprimento. 13 metros de altura. Capítulo 6, versículo 16 de Gênesis. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. 444 milímetros, aproximadamente. Eu acredito que a janela era quadrada. Tá? Podia ter um formato retangular, podia ser de 44 centímetros de altura por 22 centímetros de largura. Mas eu acredito que ela era quadrada. A mesma altura era a mesma largura. 444 milímetros de altura. E a porta da arca porás ao seu lado. Ou seja, à sua esquerda, vamos dizer assim. Se a proa, que é a parte da frente, estava apontada para lá, a polpa para cá. Sem dancinha, sem dancinha. Se a proa da arca estava para lá e a polpa estava para cá, a esquerda da arca estava para cá. Ao lado da arca estava para cá. Porque senão ele teria colocado, ele teria falado da seguinte forma: farás e porás a porta da arca à sua destra ou à sua direita. Mas ele falou: e a porta da arca porás ao seu lado, o que muito provavelmente indica a esquerda. Você que está me vendo aí, você está olhando a esquerda aqui, mas esse provavelmente é o seu lado direito, né? A sua esquerda. E se você for canhoto, direita e esquerda continuam sendo direita e esquerda. Mesmo que você seja canhoto, você escreve como esquerda. Então, você não é a sua direita por você ser canhoto, a sua esquerda passa a ser a sua direita. Não. Direita é direita, esquerda é esquerda. E a porta da arca porás ao seu lado, e a farás com o primeiro, segundo e o terceiro andares. Isso é uma coisa que me pega um pouco quando eu tento imaginar isso. A porta da arca, digamos que a arca esteja aqui. A porta da arca vai abrir assim para os animais entrarem. Mas vai pegar o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Então, tipo, é uma porta para cada andar? Tipo, uma rampa gigante, uma rampa média e uma rampa pequena. É uma porta só, lembrem-se, é uma porta só, não são 3 portas. Então, tipo, será que tinha que mudar a altura da porta de tempos em tempos? Primeiro andar, terceiro andar lá em cima, segundo andar do meio e terceiro andar de baixo. Será que tinha que fazer isso de tempos em tempos? Ou será que era uma porta só, mas que os animais entravam no térreo e depois tinha uma outra rampa que levava eles para os outros andares? Isso é uma coisa que eu tenho curiosidade em saber. Capítulo 6, versículo 17 de Gênesis. Porque eis que eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir debaixo do céu toda a carne em que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra
perecerá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança. Entrarás na arca, tu e contigo os teus filhos e as tuas mulheres e as mulheres de teus filhos. Lembrem-se, Deus falou isso com Noé quando Noé tinha seus, provavelmente, tá? Não definitivamente, mas provavelmente, Deus falou isso com Noé quando Noé tinha seus 480 anos de idade. Ele não tinha filhos ainda. Noé só vai ter filhos com 500 anos de idade. Então, aqui eu posso ver claramente uma promessa aos moldes das promessas que Deus fez a Abraão, por exemplo. Abraão não tinha filhos ainda, mas Deus já falava para Abraão, de ti, por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra, sendo que ele ainda não tinha filhos, né? E isso para Abraão pelo menos, era motivo de estranheza. Tens-me privado de filhos e um servo da minha casa, o Damasceno Eliezer, será aquele que vai cumprir a promessa? E eu vejo uma promessa aos mesmos moldes aqui com relação a Noé. Noé ainda não tinha tido filhos, mas Deus já tinha visto. Toda a família de Noé. Né? Deus já tinha visto a esposa de Noé, é óbvio, mas Deus já tinha visto os 3 filhos de Noé e as esposas dos 3 filhos, uma esposa para cada filho. Né? E Noé ainda nem tinha tido filhos. Então, por quê? Por que eu falo isso? Porque, de volta, supõe-se, segundo a tradição oral, que Noé tenha levado cerca de 120 anos, do momento em que começou a construir a arca até o momento em que finalizou a construção da arca. Então, se o dilúvio de águas veio sobre a terra quando Noé tinha 600 anos de idade, segundo a gente vai ler mais pra frente, 120 anos, então 600 menos 120 dá, obviamente, 480. Então, por isso que eu digo que Deus tenha falado com Noé aproximadamente, quando Noé tinha aproximadamente seus 480 anos de idade. Então, Noé não tinha filhos ainda. E as mulheres dos teus filhos. Capítulo 6, versículo 10. Então, dá para supor que Sem, Cã e Jafé tiveram suas esposas quando tinham seus 30, 40 anos de idade. Capítulo 6, versículo 19 de Gênesis. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie. E os dinossauros? Sempre tem essa pergunta, né? E os dinossauros? Os dinossauros passaram pelas mesmas transformações que o ser humano passou, certo? Levando em consideração que o ser humano podia viver mais de 500 anos, eu acho que ele também crescia em estatura, né? Então, é por isso que eu digo que é irrelevante o fato de que os filhos dos... o casamento entre as filhas dos homens e os filhos dos poderosos geraram filhos gigantes, porque eles viviam muito tempo na face da terra, e eu acredito que eles cresciam também. Então,
Você já deve ter ouvido falar que a galinha de hoje em dia é o T-Rex de outrora, né? Então você pensa, o T-Rex tinha seus sei lá quantos metros de altura, né? E hoje em dia tem o quê? Tem alguns centímetros de altura. Então a gente percebe o quanto esses animais diminuíram de tamanho, né? Assim como eu imagino que o ser humano também tenha diminuído de tamanho. Tá? Mas isso a gente vai ver mais pra frente. Tá? Tem algumas coisas que eu quero pegar com vocês ainda de Gênesis capítulo 1, mas isso mais pra frente, lá no capítulo 9 de Gênesis, a gente vai retomar algumas coisas e essas explicações vão se encaixar, tá? Inclusive dos dinossauros, tá? Mas essa é uma visão peculiar minha, tá? Particular minha. Então vamos continuar aqui. Capítulo 6, versículo 20 de Gênesis: das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para que sobrevivam contigo. Então, muita gente pensa que Noé ficou correndo atrás de todos os animais por toda a face da terra. Não exatamente. O texto fala: 2 de cada espécie virão a ti para que sobrevivam contigo. Tá? Então a gente vê que os animais ouvem muito mais a voz de Deus do que o ser humano, né? E não apenas ouve, não apenas dá ouvidos, mas os animais obedecem muito mais à voz de Deus do que o ser humano. Porque Deus falou com Noé e Noé pregou a palavra de uma forma tão intensa que até os animais ouviram as palavras que saíam dos lábios de Noé. Mas o próprio ser humano não deu ouvidos a isso. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti, e te será para alimento para ti e para os animais que estiverem contigo na arca. Capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Aqui uma visão peculiar minha, tá? Uma visão particular minha. Eu diria que Deus mostrou para Noé, de fato, como a arca deveria ser. E Noé fez segundo tudo o que viu dos moldes da arca. Mas como assim, Bruno? Como que Deus mostrou a arca de Noé para Noé, sendo que a arca ainda não existia, não estava pronta? Vocês conhecem a tecnologia de holografia? Vocês conhecem o que hoje em dia é chamado de holograma? Não conhecem esse conceito de holograma? Então, eu tenho para mim, no meu particular, no meu pensamento, nas minhas imaginações, que Deus tenha mostrado os moldes da arca para Noé em uma forma de holograma. Então, pensa, Noé andando por um descampado, mas já vendo como seria a arca em sua estrutura, né? Por mais que a arca não estivesse ali de fato, eu imagino que Noé andava assim e via os compartimentos da arca, como se num holograma gigantesco em que ele podia caminhar assim, né? Mais ou menos como em simulações 3D, mas na vida real. Minha imaginação é tal a ponto de acreditar nisso. Que Deus mostrou a arca de Noé para Noé antes de a arca ter de fato existido. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe mandou,
assim o fez. Aí a gente vai ver Moisés passando por mais ou menos o mesmo procedimento. De tudo quanto viste no cume do monte, da mesma forma o farás. Farás tudo conforme um modelo que viste no monte. Então, esse conceito de holograma, que é tão revolucionário para nós, que sequer existe ainda de fato, né? Existem apenas hologramas do que pode ser o holograma, né? Mas eu acredito que... Porque Deus é poderoso, né? Deus é poderoso para fazer coisas que a gente nem imagina, né? Então eu acredito que Deus tenha mostrado a Arca de Noé para Noé em forma de um holograma, em pequena escala, como se fosse um barquinho em miniatura, e depois de forma expandida. É muito legal imaginar essa cena. Noé andando assim e olhando para o nada, mas para o tudo ao mesmo tempo. É muito legal. E aqui no versículo 22 termina o capítulo 6 de Gênesis. Portanto, aqui encerro os comentários a respeito de Gênesis capítulo 6. Até a próxima e falou!